comigo no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 19. Como a gente está falando sobre o Apocalipse, então eu quero dar continuidade, que a gente vai falar da quinta e a sexta trombeta e os que não se arrependeram. Tá valendo? Isso aqui é muito forte, irmãos. Muito forte mesmo. Fala bem assim. Posso ler? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, Jesus fala nesse sermão, ai das grávidas. A palavra ai mencionada na Bíblia refere-se à lamentação, dores e também pode significar condenação ou juízo. No entanto, no livro de Apocalipse, essa palavra é mencionada 3 vezes em momentos decisivos. Então o primeiro ai está na quinta trombeta, que a gente vai ler. O segundo ai está na sexta trombeta. Aí o terceiro ai está lá na outra trombeta, mas que isso vai ficar lá mais para frente ainda. Então cada trombeta, cada ai é um juízo de Deus, irmãos. É um juízo de Deus. Quando ele fala ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, significa aquele momento de fuga, momento de correr, que quando começar a acontecer a catástrofe, terremoto, perseguição, então aquelas mulheres grávidas, como que elas vão conseguir correr, né, desesperado? Ou quando acontecer o arrebatamento. Se acontecer o arrebatamento e essa mulher grávida não estiver bem com Deus, o que acontece? Ela fica, mas o bebê desaparece de dentro da barriga dela. Imagina o desespero da mulher. Olha assim para a barriga, cadê o nenê? Sumiu. Porque criança não tem pecado. Então, aconteceu o arrebatamento, todas as crianças, elas vão desaparecer. Então a gente vai falar sobre a quinta e a sexta trombeta e também sobre os que não se arrependeram. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa, em nome do Senhor dos Exércitos. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. E abençoa, meu Deus, fala ao nosso coração. Porque além de ser um alimento espiritual, é um aprendizado. A Bíblia mesmo diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Apocalipse foi justamente escrita para os cristãos. Então ela foi feita para nós tomar atento das coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa, Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Amém? Então vamos lá, então. Apocalipse do capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1. Então a gente vai falar sobre a quinta trombeta. Junto dela, o primeiro ai. Então a gente vai entender isso daqui. Fala bem assim. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com uma fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então vamos ver. Essa estrela caída do céu é provavelmente um anjo que executa o julgamento divino. Você vê que está tudo no controle de Deus. Esse aqui, ó, o poço do abismo não é um inferno, como tem gente que fala. Eles lê ali como o poço do abismo, fala que é o inferno, mas na verdade não é um inferno. O poço do abismo é uma região inferior, onde muitos demônios estão aprisionados. Esse demônio que a gente vê por aí, que manifesta nas pessoas, que é usado em centro de terreiro, macumba, o povo já tem medo, as pessoas já têm medo desses demônios. Esses que estão aprisionados, eles não podem estar soltos agora. Então tem demônio preso.
próprio Senhor Jesus prendeu esses demônios. São piores, 10 vezes, 20, 30 vezes pior do que esses que estão à solta. Alguns desses demônios, a gente podemos caracterizar também, conhecido como um povo gigante, que fala como Néfilis, que são homens gigantes. Há um relato de que esses anjos foram caídos do céu, que seriam esses demônios, que se tornaram demônios, e daí eles conseguiram ter uma forma humana. Aí ali na época eles mantiveram até uma relação sexual com as mulheres naquela época. Tanto é que quando nasciam, as mulheres engravidavam, as crianças nasciam, então os homens se tornaram gigantes. Então havia realmente gigante naquela época. A Bíblia fala que eles saíram da sua própria natureza. Então não tinha, eles saíram da própria natureza. O que foi feito? Pegaram esses anjos e aprisionaram eles. Então seria esses anjos, porque eles são bem pior do que esses. Esses demônios, eles assumiram a natureza deles. Eles assumiram como um anjo decaído. Agora esses que estão aprisionados não chegaram a assumir. Eles queriam estar no meio do povo, se envolveram com mulheres do passado, que está lá em Gênesis, do capítulo 6, do versículo 4. Então ele fala justamente sobre isso, que havia gigantes, que é conhecido como Néfilis, por causa disso daí. Então alguns historiadores falam até que eram anjos decaídos, porque fala, né, os filhos de Deus, que no caso seriam os anjos, né, que eles caíram, e aí tomaram uma forma humana e acabaram mantendo relações sexuais com as mulheres na época. Aí os gigantes que nasciam tudo gigante. Quer dizer, eram pessoas fora do comum. A verdade é essa, fora do comum. Aí o que aconteceu? Jesus vem e pega todos esses anjos e aprisiona eles. Enquanto esses que estão soltos não estão aprisionados. Eles não estão, porque eles assumiram o papel deles. Eles assumiram a característica deles. Então por isso que esses demônios que Apocalipse aponta são bem piores, irmãos. Bem piores. E agora a gente vê aí o que está acontecendo. E as pessoas ficam desesperadas com isso daí. Então imagine quando deparar com esses demônios. Quer ver? No versículo 3. Vamos lá. E a fumaça viera o gafanhoto sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Por isso que a gente fala, né, para o povo. Venha buscar o Espírito Santo. Terça-feira é busca do Espírito Santo. Aproveita domingo, busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo em casa. A gente fala, tem que ter esse sinal. Quando ele se tratou falando que desse sinal aqui na testa, já está falando já dos sinais dos 144 mil selados de Israel. Porque esse demônio não vai poder tocar neles, não tem como. Vai tocar nos ímpios, mas nesses aqui não vai tocar. E hoje esses demônios tocam na gente se a gente não tiver o selo do Espírito Santo. Se a gente não tiver o selo do Espírito Santo, se o nosso corpo estiver vazio, ele entra e faz um estrago danado. E é o que a gente vê por aí, é o que está acontecendo. As pessoas estão aí se enchendo de muitas coisas, esquece de Deus, aí começa a se encontrar vazio, aí Satanás acha a brecha, como a Bíblia fala, né? Ele volta, já foi saído uma vez, ele volta e traz 7 piores do que ele. Só que esses demônios que nós vimos aqui, isso aqui não pode nem manifestar numa pessoa. Se ele fosse solto, por isso que eles estão aprisionados, se ele fosse solto e fosse manifestar numa pessoa explode. Imagina. Vai orar numa pessoa, começa a manifestar um demônio desse, daí chega e pá. Parece coisa de terror, mas a verdade é essa, irmãos. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ou seja, esses gafanhotos representam um vultuoso número de demônios. Seu ataque foi dirigido contra os ímpios na terra durante o período de 5 meses, mas não será permitido atormentar os crentes. As reações dessas picadas de escorpiões incluem dor intensa e generalizada. Daí eu pesquisei lá sobre. Ele dá inchaço, falta de ar, tremores, hipertensão, hipotermia,
lacrimejamento, sudorese, vômitos, alterações cardíacas e formigamento na pele. Então, só os ímpios serão atacados com esses demônios aqui. Só os ímpios serão atacados. E quem seria os ímpios? É uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica as barbaridades, tortura, desumano e desnaturado. Então, esse é o significado de um ímpio. Então, ou seja, veja que o homem é tão maldoso, que a maldade é tanto, que por 5 meses vai ser atormentado por esse tipo de demônio. Que são demônios piores do que esses que estão à solta por aí. Bem pior. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, a dor provocada pelos gafanhotos demoníacos é tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não lhes será possível. Até parece o apocalipse zumbi. A pessoa vai desejar a morte, ela pode cortar o coração, pode arrancar a cabeça, mas não vai morrer. Não morre. Porque a morte vai fugir. Não tem como. Não tem como a pessoa nem mesmo se matar. A pessoa pode dar um tiro na cabeça. Vai machucar tudo, mas ela não vai morrer. Por causa disso. Por causa desse tormento. O tormento é tanto na vida dessas pessoas, os que ficarem, que até a morte vai fugir. E agora as pessoas de hoje estão assim. Elas não temem nem mais a morte. Estão aí. A Deus dará. Não estão dando liga muito para o evangelho. Não estão dando mais atenção para mais nada. E as coisas estão acontecendo. Daqui a pouco vai começar o desespero de novo. Já está tendo de novo aí mais uma doença, né? Que é a varíola do macaco, né? Varíola que fala? A do macaco. E agora em Curitiba está valendo ali, já estão começando a usar máscara de novo. Máscara e o gel de novo. Para não pegar essa doença, que é umas feridas que está dando. Quer dizer, mais uma doença entrando agora aí. Acabamos de sair da pandemia. Mal e mal saímos. A verdade é essa. Mal e mal saímos. Agora está entrando outra. Já imaginou no Apocalipse? Quando acontecer? E aí as pessoas vão ficar desesperadas. Desesperadas, com medo de morrer. Mas daí não vem buscar Deus. Se a pessoa vem buscar Deus, Deus pode até proteger. E eu garanto uma coisa, irmãos. Eu não sei não, mas eu estou orando a Deus com esse negócio aí. Eu creio que essa doença aí já não vai ser mais uma como foi feita a pandemia, não. Eu acho que quem está buscando a Deus e se proteger vai ser protegido por Deus. Eu creio nisso. Eu acho que agora é a hora de Deus também. Ele vai começar a fazer vai fazer o balanceamento do justo do perverso. Até na pandemia, tudo bem. Na pandemia pegou todo mundo. Pegou crente, pegou católico, pegou satanista, pegou todo mundo. Não tinha acepção de pessoas. Quem estava com Cristo morreu, foi salvo. Quem estava sem Jesus morreu, perdeu a salvação. Agora eu creio que isso aqui já vai ser diferente. Eu creio. Por isso que nós temos que buscar sempre, orar sempre pela nossa família e colocar a nossa família sempre na proteção de Deus. Amém, irmãos? Versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Já explico tudo isso aqui. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Versículo 10. E tinha o cauda semelhante a dos escorpiões, e o aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apólio, ou seja, Abaddon, destruidor, Apólion, destruição.
Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda os dois ais. Então imagine o tormento dessas pessoas, desse primeiro ai. Aí fala assim, ó, esses aspectos dos gafanhotos é uma aparência, e o ruído dos demônios serão aterradores. Suas couraças talvez significam que as armas humanas não poderão destruí-lo. Esse nome Abadão significa destruição, ou Apólio, que significa destruidor. Então veja, irmãos, que o negócio vai pegar. O bicho vai pegar. E as pessoas não estão tomando atento com isso, não. Eles só querem pensar em profecias, só querem pensar em riquezas, só querem pensar em outras coisas, mas buscar a proteção divina, ninguém quer. Algumas casas estão lá com Salmos 91, não lê, não pratica, está em Salmos 23, também não lê, não pratica, só está a Bíblia aberta, como se fosse aquilo ali aberto, vai funcionar, vai fazer alguma coisa. Não vai nada. O que vai fazer é nós dobrar os joelhos, o que vai fazer é nós clamar a Deus. E é isso que o povo precisa entender. E é isso que nós precisamos entender. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos lá, sexta trombeta, que seria também o segundo ai. Versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Então esses quatro anjos seriam sim os demônios, porque os anjos não estão presos, os anjos de Deus não estão presos. Você vê como que a Bíblia se refere bem, por isso que a gente tem que entender muito bem a Bíblia. Fala, ó, solta os quatro anjos, então seriam aqueles anjos aprisionados. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para, isso aí tudo certinho, ó. Eles estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha só, a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Ó, eu escrevi assim: o tormento do primeiro ai fará as pessoas desejarem a morte, mas ela vai fugir delas. Agora, nesse segundo ai, a sexta trombeta de juízo, a situação vai se inverter. A terça parte da humanidade é morta. Essa voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante do trono de Deus é a voz do próprio Cordeiro. Então, o próprio Senhor Jesus que vai dar a ordem. Só ele pode dar autoridade ao sexto anjo para executar esse juízo. Só ele. Então, se vê, irmãos, que Deus está no controle de tudo. É ele que manda. No Apocalipse, ele vai estar no controle de tudo. Agora, antes do Apocalipse, ele também está no controle de tudo. Mas se eu deixar Deus controlar a minha vida, ele vai estar no controle. Agora, se eu chegar e deixar que Deus não controle a minha vida, quem vai assumir o controle será os demônios. Estão compreendendo? A referência ao altar indica que esse juízo é tão esperada, a resposta às orações das almas dos mártires que estavam debaixo do altar, clamando por justiça. Então é importante entender que os causadores dessa destruição em massa são inimigos declarados de Deus. Gente obstinada na prática do mal e que convida o juízo de Deus sobre si mesmo. Recusam-se a se arrepender. São terrivelmente maus e com razão. Merece julgamento do Todo-Poderoso e Senhor do Universo a quem tanto despreza. Quer dizer, eles mesmos pedem o juízo para eles. As pessoas não querem se arrepender. Não querem. Eles, não sei. A gente fala, entregue sua vida para Jesus, se envolve com Jesus, busca a presença de Deus, se arrependa de seus pecados, mas me parece que as pessoas não estão querendo se arrepender. Eles estão acostumados com essa vida que eles querem cuidar dos seus afazeres, querem deixar Deus de lado. Parece que eles não estão preocupados com a alma. Eu fico pensando, mas como é que pode
as pessoas hoje em dia não se preocupar com a tua própria alma. Eu já me preocupo todo dia com a minha alma. Todo dia. A gente fica pensando, será que eu fiz alguma coisa hoje? Será que eu errei? Será que eu pequei? Porque para vir para Jesus, irmão, é uma luta, mas também para perder a salvação é num clicar de olhos. Às vezes você pode ficar 60, 70 anos na presença de Deus e no único dia você pode perder a salvação. No único, um erro qualquer, você pode até perder a salvação. Por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias para Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ver os que não se arrependeram. Aí quase no final da mensagem. Diz assim: e assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danifica. Esses cavalos e cavaleiros, em número de 200 milhões, representam pessoas que serão usadas pelo mal para matar pelo fogo, fumaça e enxofre. Pessoas que vai ser usado pelo diabo, que vai fazer toda essa barbaridade. Esses elementos caracterizam armas químicas e nucleares, que facilmente têm o poder de extermínio em massa para matar a terça parte da humanidade. Apesar de tantas mortes e desgraças, as pessoas continuarão em suas maldades, ainda mais incrédulas e revoltadas contra Deus. Então isso significa, irmãos, o que está acontecendo hoje não dá para nós se assustar, não. Imagine, a gente lembra as cartas, os selos, né? Todos os selos sendo rompidos. Já estavam vendo todas as desgraças de lá do selo. Já estamos aqui na 6ª trombeta. E na 6ª trombeta, João aponta isso. Então eles viram primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º selo. Não se arrependeram. Aí viram o juízo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da 5ª trombeta. E agora eles estão nesse juízo da 6ª trombeta e ainda assim não se arrependeram. Isso lá no Apocalipse que João viu. E nos dias de hoje? As pessoas não querem se arrepender. Existe aquele momento que a gente fala de Jesus, a pessoa não quer, e a gente vai, insiste, mas chega uma hora, irmão, que até Deus fala, não, nem insista mais de falar, não fala mais nada. Não fala mais nada. E acontece, irmãos. A Bíblia fala que a gente não deve também ficar jogando muitas pérolas para os porcos, porque são pessoas que simplesmente negaram Jesus e eles não querem saber da igreja. Está sofrendo, sabe que precisa se libertar do vício, mas não quer igreja. Sabe que precisa se libertar das drogas, não quer igreja, das bebidas, mas não quer igreja. Sabe que tem que se libertar. Tem gente que sabe, a maioria já sabe. Eu sei que eu preciso voltar para a igreja, mas não volta. Eu sei que eu preciso me entregar, não se entrega. Eu já fui batizado, mas a pessoa não vem na igreja. Quer dizer, são pessoas que estão se tornando assim, incrédulas. Porque pessoa incrédula é aquela pessoa que esteve na igreja, ouviu a palavra e por algum motivo deixou entrar incredulidade no coração dela, não crê em mais nada. Tipo, não está dando mais atenção às profecias, não entra mais em desacordo nem com a palavra de Deus. Pode vir o profeta falar, você tem que ir na igreja, que vai acontecer isso, isso, isso. A pessoa até ouve, mas quando ela vira as costas, o coração incrédulo já faz a pessoa pegar, deixa pra lá. A hora que der, eu vou. Mas daí que é o problema, né, irmão?
Na hora que a pessoa está lá no fundo do poço, e daí? Como é que fica? Está desse jeito. E as pessoas não estão se arrependendo. Infelizmente não estão. Para me encerrar aqui, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladruices. Quer ver? No mesmo julgamento divino, leva as pessoas a arrependimento. Isso demonstra a depravação humana, com seu apego aos prazeres pecaminosos. Os pecados mais graves dos últimos dias é o do período da tribulação. E é o que está acontecendo. Quer ver? Adoração aos demônios. As pessoas já estão adorando demônios. A prática do espiritismo, que isso já existe há muito tempo, ainda estão continuando. O ocultismo e magias negras, o que tem de pessoas que preferem centro de terreiro do que vir na igreja. Preferem orar, preferem fazer a maldade para os outros do que ir na igreja aprender o verdadeiro amor de Cristo. Homicídio, estão matando a rolé. Agora, hoje mesmo, não sei se vocês viram na televisão, lá nos Estados Unidos, o cara invadiu a escola, matou 14 pessoas. 14 pessoas. Tá dando uma maior repercussão na TV. A hora que vocês forem assistir o jornal, vocês já vão ver isso daí. Matou 14 pessoas. Agora eu pergunto, será que essas 14 pessoas ganharam a salvação? Ou perderam a salvação? Porque o fato é, isso não quer dizer que se alguém me matar, eu vou ser salvo. Você pode sofrer uma injustiça e ainda perder a salvação. Agora, o que ele matou 14 pessoas, ele matou. A gente vê aí, as atrocidades acontecendo. A mulher mata o marido. A outra lá deu veneno lá pros enteados. Então tá desse jeito. Quer dizer, a pessoa não tem mais amor em nada. Estão perdendo o amor, irmãos. Violência. Feitiçaria, que inclui drogas. O que tem de jovens caindo nas drogas. Bruxaria. Imoralidade sexual, então nem se fala. Nem se fala. Veja como é que está hoje. Está a imoralidade sexual. Hoje não pode falar nem sobre o homossexualismo, que são capazes agora de processar você. Você não pode falar mais sobre isso. Querem até censurar nós. Pornografia, roubos e muita iniquidade. É isso que o povo está acontecendo. Mas sabe que o Apocalipse, que a gente está falando só entre nós aqui, é bom que a gente aprenda sobre isso aqui. Por isso que é bom a gente ler o Apocalipse. Porque não adianta só ler outra Bíblia e deixar o Apocalipse de lado. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Tem medo. Porque sabe que quando vai ler esse troço que vai deparar com coisas assim. Ah, mas eu não entendo. Mas ora a Deus que Ele te mostra. Eu amo, como eu já disse, eu amo pregar o Apocalipse. Eu amo. Porque eu penso assim, por que eu falo muito sobre o Apocalipse? Aí os outros falam lá, quer criticar. Por exemplo, entra no governo lá, quer criticar. Porque aumenta a gasolina. Porque vai aumentar. Está aumentando isso, está aumentando aquilo. Aí eu, como estou pregando o Apocalipse, e também já fui um estudador do Apocalipse, eu pego e falo, se não é nada, lá na frente vai acontecer pior ainda. Isso que nós estamos passando é apenas o prefácio de alguma coisa, o início de alguma coisa. É que nem a pandemia. Ocorreu aquela pandemia, todo mundo tinha que usar máscara. E lá na Bíblia, fala justamente que lá na frente a gente vai falar sobre acerca do 666. Onde fala que se você não tiver essa marca, você não pode vender, você não pode comer, você não vai poder fazer nada se você não tiver esta marca. E é o que aconteceu com a pandemia. A marca, digamos assim,
Agora, poderia ter sido a máscara. Você não podia entrar em local nenhuma sem a máscara. Mas aquilo ali é o quê? É como que eles conseguem controlar o povo. Então, as pessoas, essas ímpias, essas pessoas de maldade, eles são controladas por demônios, esses seres espirituais. Então, eles conseguem controlar a humanidade. Tem uma frase que fala assim: quer controlar o povo? Controle a comida. Então, eles têm a manha de controlar tudo nós. Eles têm essa manha. Agora sai esse da varíola do macaco. Daqui a pouco a gente não pode nem entrar no mercado Edinho lá sem a máscara. Porque agora você entra sem a máscara. E se eu entrar sem a máscara, alguém já vai me retirar. Você não pode comprar nada porque você está sem máscara. E lá na frente, no Apocalipse, vai ser bem pior. Porque agora aqui seria no contexto geral. Mas lá vai ser pior, porque lá fala da marca da besta. Aí a pessoa fica doente, não vai poder ir no posto de saúde, porque ela não tem a marca. Porque se a marca, ou ela serve o anticristo, que vai ter a marca, ou ela serve a Jesus. Mas é óbvio, se encontrar uma pessoa sem a marca do anticristo, se pegar, ela vai morrer. Porque ela assumiu o teu cristianismo. Ela assumiu a tua fé depois do arrebatamento. Aí é isso que vai acontecer. Por isso, irmão, a gente tem que realmente estar sempre buscando a Deus e entregar sempre a nossa vida para Ele. Amém, irmão? E a gente vai buscar daqui a pouco a presença de Deus. Mas olha só. Olha o que eu fiz aqui. Mas olha, eu não sou bom de conta, mas... eu tentei fazer, me deu até dor de cabeça. Eu fiz o calendário da humanidade do ano de 2022. Aí tem assim, ó. Aqui temos uma classe de demônios aprisionados, preparados para um propósito específico de executar o juízo de Deus em determinada hora, dia, mês e ano. Note que o Pai permanece em total controle do calendário da humanidade. Aí o que eu fiz? Aí eu pesquisei, população mundial no ano de 2022. Tem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma conta. Desde lá do início do Apocalipse, dos selos, até a sexta trombeta. Olha só. Então vamos calcular. Vamos calcular o número de mortos até aqui durante os últimos 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. Então é o que vai acontecer. Digamos que acontecesse hoje agora a grande tribulação com essa população mundial. Então até lá pode ser que cresça mais. Então vamos ver que seria hoje. Digamos que seria hoje. Considerando a população mundial do ano de 2022 em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. No quarto selo do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 7 até o 8, 1/4 da população morrerá por guerra, fome e doença. É que nós limos lá, né? Vocês lembram, né? Ou seja, 2 bilhões e 25 milhões de pessoas que vão morrer. Só nesse dali, dos selos. Aí restarão 5 bilhões e 775 milhões de pessoas. Aí no decorrer de todas as trombetas, na sexta trombeta, desse Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 19, 1/3 da população restante morrerá. Mais 2 bilhões e 25 milhões de pessoas, restando assim 3 bilhões e 75 milhões de pessoas, ou seja, a metade da população mundial. Desses 7 bilhões e 800 milhões de pessoas hoje, então hoje, se acontecer tudo isso hoje, restaria no mínimo, não sei que eu não cheguei no cálculo certo, mas eu acredito que tem até menos, porque tem outro tipo de morte também, né? Então morte por doença, vários outros tipos de morte, então eu creio que diminui, mas cheguei nessa conclusão que se fosse hoje, com tudo isso, nós teríamos apenas 3 bilhões e 75 milhões de pessoas, quer dizer, a metade da população que pode morrer. Já imaginou, irmã?
Vocês querem passar por isso? É? Se tem gente que não consegue nem aguentar o que está acontecendo agora, como é que vai aguentar depois? E eu falo muito sobre arrebatamento, irmãos. Eu falo. Porque o arrebatamento é assim. Jesus ele vai buscar a igreja. E quem que é a igreja dele? Somos nós. Não é a embaixadores. Não é a Batista. Não é a Universal. Não é a Mundial. Não. A igreja somos nós. Nós aqui somos igreja. Então, se eu estou bem com Cristo, você está bem com Cristo, e está vivendo uma vida reta com Jesus, então a prioridade é você realmente ser arrebatado. Agora, se você não for arrebatado, com certeza, até lá, você vai viver. E de um jeito ou do outro você vai morrer. De um jeito ou do outro você vai morrer. E se acontece hoje o arrebatamento, irmão, é garantido que muitas pessoas irão ficar, infelizmente. Muitas pessoas irão ficar. Vai fazer o quê? Se coloque de pé. Vamos buscar um pouco a presença de Deus, então, nós. Aproveitar. A conclusão é: enquanto estiverem vivas, ainda há chances para essas pessoas. Nem Deus, nem a igreja condenam qualquer pecador. Mas para que elas sejam livres do juízo, preciso decidir abandonar seus erros e se voltar para Deus. Amém. Vamos aproveitar nós, buscar então a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai. Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração. é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais. Muito, muito mais. Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Cante para ele e diga: o quebrantado coração Quebrantado coração. move o coração de Deus. Move o coração. O quebrantado coração Quebrantado coração. traz o céu para nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu para nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Coração, quebrantado coração, move o coração de Deus. O quebrantado coração o quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Busque a Ele aí, meu amigo, minha amiga. Ah, Espírito Santo, quebranta cada vez mais, meu Deus, o nosso coração.
para que o nosso coração seja realmente, meu Deus, sensível à tua voz. Queremos seguir, meu Pai, os teus mandamentos. Queremos sim, meu Pai, seguir os preceitos do Senhor. Ah, Espírito Santo, venha nos envolver, meu Pai, com a tua presença. Venha nos capacitar e nos encher cada vez mais, porque precisamos, meu Pai, do teu Santo Espírito. Então aproveita, meu amigo, minha amiga. Aproveita aí, ovelha de Deus. Busque a presença do Senhor. Busque o Espírito Santo aí na tua vida. Abra o seu coração. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Nós adoramos a Ti. Ah, meu Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Absolutamente nada, meu Pai, sem a Tua presença. Me renova. Transforma, Jesus, a nossa vida em Tuas mãos. Aleluia, aleluia, Jesus. Glórias e glórias e glórias. Ah, meu Senhor, a gente observe, meu Pai, quantas pessoas hoje, meu Deus, que não querem se arrepender de seus pecados. Até porque, meu Pai, eles acham que pelo simples do Senhor dizer que é Deus de amor, acha que no final de tudo o Senhor vai salvar todo mundo. Mas não é o que a Bíblia mostra. Não é o que o João viu e escreveu aqui no livro do Apocalipse. Ele viu pessoas ímpias. Ele viu os incrédulos. Ele viu os feiticeiros. Ele viu as pessoas se matando uns aos outros. Tudo isso ele viu. Ele viu, meu Pai, pessoas morrendo por causa do teu evangelho. Porque aqueles que ficarem ainda terão chance de se arrepender, mas é a minoria. Mas e nós, meu Pai? E nós, enquanto não chega este momento? Então nós temos chances, meu Deus. Nós temos chances. Nós temos cada vez chances e mais chances de sempre estar olhando para nós mesmos, como que está a nossa vida com o Senhor, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo, meu Pai, que nós temos falhas, temos defeitos, meu Deus, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fortalece a nossa fé, Jesus. Fortalece a fé do teu povo, a fé dos teus obreiros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. O Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é a nossa única salvação. Não há outro Deus além de Ti. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Veja como Jesus te ama. Ele quer te salvar. Oh, cantará chabralá, sabrasi, canterei chabrahai. Por mais que venham estas pragas, assim diz o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Ele mesmo te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, assim diz o Senhor. É a palavra dele.
Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque todas elas serão cumpridas na tua vida. Oh Deus Todo-Poderoso, e o que dizer, meu Pai? E o que dizer do teu povo? Aqueles que estão enfraquecidos, aqueles, meu Pai, que deixaram de vir. Então eu oro para que haja força na vida deste homem e desta mulher, porque todos, meu Pai, recebem o convite de vir. Por algum momento banal, ou por algum motivo estão se afastando. Ah, meu Pai, tira de dentro, meu Pai, de algumas pessoas o espírito da rebelião, porque é pior do que uma feitiçaria. Porque quando faz uma feitiçaria, Senhor, quando a gente ora, o feitiço é desfeito, a macumba é desfeita, mas uma rebelião não tem como desfazer. É uma guerra, meu Pai. É uma guerra. Então tenha compaixão e misericórdia, Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai, protege o teu povo, protege a tua igreja, proteja as tuas obreiras. Ah, meu Deus, nos protege, Jesus. Ah, Senhor, a tua presença é importante. Eu te amo, Jesus. Eu amo muito o Senhor, meu Pai. Eu não troco minha vida por mais nada, meu Deus. Graças ao Espírito Santo, tudo que tenho feito até então, eu estou ciente de tudo. E de que não há nada que me acuse. Quando eu vou dormir, eu durmo tranquilo. Quando eu acordo tranquilo. Porque eu sei da minha vida que eu tenho com o Senhor. Eu sei das minhas orações que tenho contigo, meu Pai. Dos meus propósitos que tenho com o Senhor. Quem é melhor do que o Senhor que esquadrinha o meu próprio coração? Satanás, meu Pai, está querendo minar. Mas não deixa que isso venha acontecer, meu Deus. Faça este mal cair por terra. Porque pessoas assim, meu Pai, se deixar de ser levado pelo diabo e pelos seus demônios, se acontecer, meu Deus, o arrebatamento hoje mesmo essas pessoas ficarão. E se elas conseguirem sobreviver até a sexta trombeta, meu Pai, então eles vão sofrer as consequências desse juízo, até mesmo desse juízo da quinta trombeta, onde serão atormentados por 5 meses. Restaura a nossa fé, Jesus. Restaura, meu Pai. Restaura a nossa fé. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor. Mas eu tento dar o meu melhor para o Senhor. É isso que eu tento. Dar o meu melhor para o Senhor. Sabe, meu Pai, eu estava lembrando de uma passagem, quando Moisés estava conversando com o Senhor, e quando Moisés conversava com o Senhor, havia um povo lá embaixo, que estava tramando, criando uma conspiração contra o teu servo.
Quantos pastores hoje, meu Pai, não está sofrendo esse tipo de conspiração? Mas o Senhor vê tudo, meu Pai. Ai daqueles, meu Deus, que se levantarem contra os teus servos com uma injustiça. Não que nós falamos, não toquei nos ungidos do Senhor, não. É porque nós sabemos da justiça. Eu abençoo o teu povo, meu Pai. Salva a tua igreja, Jesus. E amarra toda obra do mal, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E que o teu Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. Nós te amamos. Nós adoramos o Senhor, porque tu és o nosso Deus. E assim nós cremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar.